O Senhor te fará subir todas as tuas montanhas em nome de Jesus. E tu vais decidir na liderança. Eu vou exceder na liderança. Mais uma vez, estamos alegres porque estão aqui. O Senhor vos tem trazido, vos fará bênçãos a todas as pessoas que te ordenou para liderar em nome de Jesus. Pai, te agradecemos pelo teu povo, obrigado pelos nossos líderes, obrigado por este ano 2020. Oramos, Senhor, que nos dê a cada um a força do 2020, a habilidade do 2020, a liderança, ou a força da liderança do 2020 em nome de Jesus. Faça este ano um ano especial para cada um, espetacular, para que a tua mão poderosa esteja sobre cada um e cada um permanecerá forte no Senhor em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Olhamos para João 10. Estamos lendo a partir do verso 11 a 14. João, capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é o pastor de quem são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim que começamos a série de liderança de 2020, iremos olhar Cristo na sua liderança e também você e eu como seguidores no campo da liderança, no método da liderança, no passo da liderança, no procuro da liderança do Senhor Jesus Cristo. Esta noite falo a vós, guiando o rebanho de Cristo na semelhança do amor de Cristo, liderando o rebanho de Cristo com o amor semelhante de Cristo, olhando para Cristo, o nosso pastor, Cristo, como nosso Salvador, Cristo, como nosso líder, Cristo, como capitão da nossa salvação. Vimos a perfeição da liderança em Cristo, de que tudo que estivesse a passar, qualquer que fosse o desafio que teve, ele sempre focalizava em liderar o povo pelo caminho que deveria lhes guiar. Capítulo 13, João. Capítulo 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou seus discípulos, amou o rebanho, amou os santos, os seus seguidores, até o fim. E lhes mostrou o que deviam fazer. Quando se encurvou na humildade, na mansidão, na humildade, e lavou os pés dos seus discípulos, cingiu-se da toalha. Verso 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Disse, eu vos deixei o exemplo da liderança. Eu quero que olhem tudo que eu tenho feito, não somente em lavar os pés dos santos, mas tudo que ele fez na liderança e no guia, e disse, eu quero que sigam esse exemplo, liderando o rebanho de Cristo na semelhança do amor de Cristo. João 15. Em João capítulo 15, 12. João 15, 12. O meu mandamento é este,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele disse: vos demonstrei na liderança, vos amei, quer que também sigam após esse amor e amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Eu vos enviei para toda a criatura. O que eu fiz por vós, vos levei como amigos, não como inimigos, ainda não eram fortes, eram fracos, e quando disseram coisas que não podiam dizer, ainda não vos tomei como inimigos, vos tomei como amigos, e dei a minha vida por vós, no verso 14, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vos dei o grande mandamento, para que sigamos aquele exemplo, e nós seguiremos. Olhamos para 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21. Liderando o rebanho de Cristo, com a semelhança do amor de Cristo. Em 1 de Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, ele padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele nos deu um exemplo. Há certas pessoas que não entendem de que talvez estão sofrendo na liderança. Enquanto você chega às pessoas que você liderar, quando você lhes treina, quando você lhes ajuda, você lhes eleva, pode haver algum sofrimento, pode haver um desconforto, mas diz ele, Cristo nos deixou um exemplo. Ele sofreu por nós para que nós sigamos as suas pisadas. Eu seguirei. 1 de João, capítulo 3, verso 15. 1 de João 3, 16 dizia: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos amigos, pelos irmãos. Na liderança temos que dar a nossa vida pelos irmãos. E se temos que seguir Cristo, dou graças a Deus porque seguiremos a Cristo. Há coisas que são muito importantes na nossa vida. Nossa salvação. Uma alma não salva não pode seguir a Cristo. Uma pessoa não justa não pode seguir Cristo. Um pecador culpado não pode seguir Cristo. Um líder contaminado não pode seguir Cristo. Deve haver uma salvação. Número 2, a santificação. E se nós temos que seguir Cristo, não é pelos passos que seguimos somente, é o nosso coração. O nosso coração tem que ser lavado, nosso coração deve ser purgado, nosso coração deve ser circuncidado. É por aquela santificação do coração, aquela circuncisão do coração, aquela purificação do coração, aquela santidade da vida e lavagem do coração, aquela purgação, uma purgação total, que não há mais pecado, não há um pecado nem externo, não há depravidade, não há uma tendência satânica. É somente tal coração salvo, santificado, purificado, purgado, circuncidado, que pode realmente seguir nos passos de Cristo. Atualmente, Cristo fez tudo o que fez pelo poder do Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e virtude, o qual andou em todos os lados, fazendo bem, tudo o que ele fez pelo poder do Espírito Santo. E daí que não é o suficiente dizer que, ok, eu vou seguir a Cristo, eu estou salvo, dou graças a Deus porque você está salvo. Esse é o princípio e a fundação, é a base da experiência que temos que ter, salvação, santificação e o batismo do Espírito, que você é cheio do Espírito de Deus. É aquele enchimento, aquela saturação pelo Espírito Santo em nossa vida, que atualmente nos faz agora sermos empoderados e dados energia e capacitados para seguir o exemplo de Cristo. Olhando para Cristo, vamos sumarizar tudo concernente ao estilo da liderança de Jesus Cristo.
vais escrever a palavra liderança. Ele era amoroso, love. Ele os amou até o fim, lhes chamou porque lhes amou, lhes treinou porque os amou. Ele se deu a si mesmo, deu tudo quanto tinha, colocou sobre ele de modo que pudesse ser o tipo de líderes que deviam ser. Ele, amor, é equipou eles. Não é somente lhes enviar para irem fazer o que deviam fazer, sem lhes dar o poder, sem lhes dar energia, sem lhes fazer. Ele lhes equipou. Daí que assim que lideramos, seguindo o estilo da liderança de Cristo, nós amamos, continua a amar o povo que você lidera. Você lhes equipa. Você lhes traz ao programa de treinamento para que lhes equipe e está olhando a visão, tudo que eles é necessário, você lhes dá energia, lhes encoraja, ele advertia-os, tudo quanto tinha para eles, todo o desafio que colocou perante eles, ele lhes advertia, ele lhes levantava para que onde estão hoje não estavam ontem. Todos os dias adicionava alguma coisa sobre eles. Em cada semana adicionava alguma coisa. Em cada mês adicionava alguma coisa. Então seguia o estilo de liderança de Jesus Cristo. Nós amamos as pessoas, amamos os obreiros, amamos os membros, amamos todas as sessões, quer tenham as visões ou não, e quando tem algumas circunstâncias ou não, nós como líderes lhes amamos de todas as maneiras, e lhes equipamos e lhes advertimos. Advertimos no conhecimento, advertimos no entendimento, advertimos na visão, lhes advertimos na consagração, advertimos a elas, nós avançamos a eles, lhes levarem avante. Então discipulamos a eles, de que tudo quanto devem fazer, se estão na disciplina, então você discipula a eles, para que pela disciplina, pelo Espírito, viemos, que vem sobre a sua vida. Discipulamos a eles, lhes ensinamos a palavra de Deus, discípulos a eles e lhes ensina o caminho do Senhor, discípulos a eles e lhes mostra o que devem ser, o que devem fazer. Exemplifica o que você ensina, exemplifica. Jesus disse, eu vos trouxe, eu vos ensino pelo ensino, eu sirvo, vos falo do ensino, eu ensino, vos aconselho pela pregação, eu prego, eu digo, devem curar, eu o curei, tudo quanto espera que eles fizessem, ele exemplificou. Isso é a liderança. Quando você pode exemplificar tudo que você ensina, quando pode exemplificar a doutrina da palavra de Deus na tua família, você exemplifica a doutrina da palavra. Na tua interação interrelacional, você exemplifica a palavra de Deus que você ensina. Reproduzir-se a ele mesmo nele. Se você, ele disse, quem crê em mim fará as obras que eu faço e maior do que essa porque eu vou ao Pai. Você reproduz, não diga, faça como eu disse, mas não faça como eu faço. Não, você é a primeira pessoa a praticar o que você ensina, a sã doutrina, a santidade de vida, a gentileza na vida, e você coloca os frutos do Espírito, você é a primeira pessoa a exemplificar. E você diz, esta é a forma como deve se fazer. Quando olharem para um exemplo, serão capazes de te seguir no exemplo. Você se reproduz neles, você é corajoso, produz coragem neles. Você está firme, você produz a firmeza sobre eles. Esperar de Cristo em sua vida. A vida que não é comprometida, a vida que não se encurva, não se entrega. Você é exemplificante de toda a personalidade do desenvolvimento neles, sacrifício. Jesus Cristo sacrificou. Houve tempo que estava cansado, continuou trabalhando. Estava cansado quando vieram as oposições, continuou a trabalhar. Houve tempo que parecia que os fariseus não lhe deixariam, mas não lhe pararam. Ele continuou fazendo a obra que o Pai lhe enviou a fazer. Ele era sacrificial. Então vai escolher
Disse, é por isso que eu vim. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Disse que é a razão por que eu vim, para buscar e salvar os perdidos na nossa vida. Assim que lideramos e encorajando outras pessoas, nós colhemos e instruindo, sempre instruir. Sempre lhes mostrava, esta é a palavra, isto é o que significa, esta é a aplicação em vossa vida e aliás, perseverança. É estilo de perseverança da aliança de Cristo, olhando para Jesus Cristo, em tudo que ele fez, em tudo que ele treinou e falou com as pessoas, nós também queremos alcançar aquilo de Cristo, porque quer-nos atualmente a seguirmos os seus passos. Agora, todas essas 10 características que vos dei, amar, equipando, avançando, discipulando, exemplificar, reproduzir, sacrificar, colhendo, instruindo, perseverando e termina com ANGG. Não somente falou e fez isso e parou, continuou fazendo. É a constância, é a continuidade. É algo contínuo que ele fez, por isso, assim que chegamos a um modelo e método do ensino de Cristo, não somente fazemos e paramos, não fazemos somente para essa sessão e paramos, continuamos fazendo, continuando e fazendo. O Senhor vos dará todas as suas características e implantará em cada vida de cada um de nós em nome de Jesus. Eu disse, o Senhor nos dará suas características em nome de Jesus, liderando o rebanho de Cristo com a semelhança do amor de Cristo. Dividimos a mensagem em 3 partes. Número 1, alimentando a igreja pela vida e ministério. Alimentando a igreja pela vida e ministério. É o que Jesus fez. Ele alimentou o povo, alimentou seus discípulos, alimentou seus seguidores, alimentou os ministros no treinamento, lhes alimentou com a palavra de Deus. 1, para a sua vida pessoal. Número 2, para o ministério, no qual lhe chamou. Número 1, alimentando a igreja na vida e ministério. 2, perdoando como Cristo, na humildade e mansidão. Perdoando. E se você não pode suportar, não pode ser um líder. E se não pode perdoar, não pode ser um líder. E se você chora por tudo que vês e queixa-se por tudo que acontece, murmuras porque isto aconteceu, aquilo aconteceu, não pode ser um líder. O Senhor Jesus Cristo, ele suportou com os seus discípulos. Então, quando liderarmos, ao liderarmos os ministros, os membros, ao liderarmos os que treinamos, ao liderarmos os membros, temos que perdoar como Cristo perdoou, na humildade e mansidão. Ponto número 3. Produzindo frutos com amor, produzindo frutos para Cristo com amor e maturidade. Atualmente, a razão por que nos chamou é para produzirmos frutos. Você produzirá fruto. E se dizemos que estamos liderando, somos ministrando, e dizemos que estamos pregando, dizemos que ensinamos a palavra de Deus, e não houver fruto, não há resultado, e a vida das pessoas não está sendo tocada, a vida das pessoas não está sendo transformada, e somente fazemos, viemos de novo e voltamos, agora viemos, voltamos de novo, e as pessoas vêm como devem vir, mas não há impacto em suas vidas. E não há impartação para eles, não há aprovação em suas vidas, não estamos a fazer a obra. A razão por que fazemos a obra é que possamos produzir fruto. Tu produzirás fruto. Eu vou produzir fruto. E o fruto que eu der, vocês também dareis na área do teu ministério em nome de Jesus. Dando fruto para Cristo, com amor e maturidade. Voltemos para o número 1. Alimentando a igreja na vida e no ministério. Isto é, para suas vidas pessoais, alimentamos a elas para que a vida
possa ser aquele que é necessário. Então, para que também o seu ministério seja o ministério que deve ser. João 21. Estou lendo aqui o verso 15. João 21. Então, depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Veja, as evidências que nós amamos o Senhor é que cuidamos do que Ele cuidou e nos interessamos do que Ele se interessou e concentramos-nos naquilo que se interessou. Amou o rebanho, amou os recém-convertidos, os convertidos. Ele ia após eles, visitava, queria que fossem salvos e para que crescessem. E amamos o Senhor, iremos mostrar no rebanho. E se amamos o Senhor, iremos mostrar nos recém-convertidos. Tu dizes que me amas mais do que estes, então me dê mais tempo do que dás a essas coisas todas. Dê mais atenção a mim do que tu dês a esses. Eu dou-me às minhas ovelhas, dou-me ao meu rebanho mais tempo, mais recursos, mais força, mais concentração do que tu dás a todas as outras coisas. Verso 16 disse: tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Queria a repetição da confirmação, queria confirmação do que lhe deu na sua mão. Queria que dissesse de novo, 3 vezes, que o Senhor negasse. Ele queria reverter isso. Disse então, a segunda vez, disse: filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Não pensa que as ovelhas vão se alimentar, ou não pensas que os membros vão se alimentar por si. E tem aqueles guias, temos tudo que pode se usar para se alimentar, e se realmente são sérios, o estudo bíblico está lá, a adoração está lá, todas essas coisas estão lá na internet, se realmente são sérios, podem ir lá e se alimentar, mas, diz ele, você mostra que tu me amas por alimentar ou apacentar as minhas ovelhas. E apacentar as minhas ovelhas. Algumas delas são fracas, algumas são rápidas, guia, algumas são desencorajadas, alimenta, algumas são corajosas, alimenta, algumas são pesadas, alimenta, algumas são doentes, apacenta, algumas são fracas no aprender, lhes alimenta. Nunca dizes: vocês não vão, isso não vamos fazer mais, não vamos alimentar mais, porque não estão cooperando, não estão aceitando. Não é acerca deles, é acerca dele. Aquele que você ama, o amor de Jesus Cristo. Diz: não olha a atitude deles, não olha a disposição deles. Eu te chamei e eu te pedi, te perguntei se tu amas mais do que estes. Você disse assim: ok. E se tu me amas desta maneira, apacenta as minhas ovelhas. No verso 17, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Amas-me? O Senhor perguntou, fez a mesma pergunta. E sempre que há alguma dificuldade, você examina o seu amor. Sempre que tu dizes: não penso que posso ir à reunião hoje, não penso que vou preparar para a hora do reavivamento hoje, penso que posso deixar para outra pessoa. Você sempre passa para outra pessoa. E o prévio ano, sempre tu dizes: você está supervisando, você está a ouvir aqui na quinta-feira, mas não ensinas, não pregas, não oras. E você reserva toda a oração até que o dia se venha. E depois orar pelas pessoas. E quanto à tua parte, e na obra que o Senhor te deu, por que você sempre transfere? Há coisas que pertencem aos líderes do nível baixo, e você somente manda alguém, fica em casa: defende-me aí, vai fazer o evangelismo. Isso não é amor, E se tu dizes: amas ao Senhor, este ano você deve trazer tudo que tens,
naquele amor. Então perguntou a terceira vez, disse, a terceira vez, Simão, filho de Davi, amas-me? Então entristeceu-se Pedro. Pedro, não se entretece. Sempre você tem que se lembrar, as 3 vezes, disse, eu não o conheço. Ele estava quase para te abandonar. A segunda vez, eu não sei de que vocês estão falando. Ele já estava quase a fugir. Aí quando vier a terceira vez, eu não sei do que vocês estão a falar, não conheço esse homem. Então está falando a ti e diz a ti, vá, diga aos meus discípulos e Pedro que deve me encontrar em Galileia. E se o Senhor mostrou aquele amor, um amor quase estranho e contínuo em todo momento, e se te mostrou, por que você fica perturbado quando pergunta a terceira vez, se tu me amas? Deus tem a sua maneira de agir. Há uma razão de te perguntar sempre, sempre, sempre de novo. Porque Ele olha a tua atitude, Ele olha o teu tempo em que você serve, Ele olha a sua restrição, olha para a limitação da demonstração do amor. Ele tem de te perguntar sempre, sempre, sempre. Tu me amas mais do que estes, mais do que o negócio, mais do que a tua cooperativa, mais do que a tua empresa, mais do que o teu local de trabalho, mais do que o mercado, mais do que o produto, mais do que isto, tu me amas mais. E se tu abandonas a minha obra para a tua coisa pessoal, então professas me amar. Tem razão para nos perguntar, para perguntar a ti e perguntar a mim, N vezes que ele quiser, disse. Entristeceu-se Pedro, porque lhe disse, a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. É o que o Senhor espera de ti, espera de mim. É a razão por que nos apontou. Você é um pastor, és um pregador. É a razão que Ele te apontou para que tens que apacentar o povo de Deus. Tens que apacentar o rebanho. Tens que apacentar novos convertidos. Tens que apacentar os recém-convertidos. E lhes apacenta com a verdade salvador. A palavra verdadeira que salva e transforma a sua vida. Jeremias 3. Jeremias, capítulo 3. Estou lendo aqui o verso 15. Jeremias 13. E vos darei pastores segundo o meu coração. E se acha algum pastor que é de acordo com o pastor dele, com o seu coração, ele se apanha algum pastor que será de sua própria vontade, não foi dado a ti. E se apanhas um ministro, um obreiro, que tem os seus caminhos a todos os meios, mesmo que destrói o rebanho, mesmo que destrói os filhos, mesmo que destrói os novos, mesmo que espalha o rebanho, ele deve ter os seus próprios caminhos, tendo o seu coração, tendo os seus caminhos. É a prioridade número 1 em sua vida. A obra que lhe foi dado a fazer e as coisas que deve ministrar não é coisa número 1. E se isso está em alguma vida, não nos foi dado tal pastor, tal pregador, tal pastor. E se é um pastor que o Senhor nos deu, tem que ser de acordo com o coração de Deus, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Que vos apacente com ciência e com inteligência. Isso é o que os líderes devem fazer. Isso é o que Jesus disse a Pedro para fazer. É o que Jesus disse a todos os outros discípulos, todos os outros ministros para fazer. É o que o Senhor nos disse também. Que nós devemos ser de acordo com o seu próprio coração, de acordo com a sua mente, e nós iremos ensinar ciência, apacenta o rebanho com ciência. Sabe, há tempos, pessoas podem nos alimentar com ciência, mas são com uma escassez. É tão pouca a ciência. Não nos alimentam realmente. É somente, eles mojam o nosso apetite. Ainda tem que vir chuva. Andam, porque não são satisfeitas. Apacentem. Senta ao ponto que ficam satisfeitas e que tenham ciência e saibam
e saibam que esta é a verdade, não posso dela me desviar. Deve haver inteligência. Irão entender o caminho do Senhor, irão entender os passos que devem seguir. Temos que ensinar de tal maneira que a inteligência de Deus não seja coisa estranha, o que ilude as pessoas com o ensino. O entendimento seja tão claro, porque lhes ensinamos a palavra de Deus. Deus irá vos ajudar. E Deus irá sempre me ajudando. O que Deus me ajuda para fazer, vos ajudará também para fazer. Amém. Capítulo 22 de Jeremias. Jeremias 23. Estou lendo aqui o verso 4. E levantarei sobre elas pastores. Disse Deus é o dono do rebanho. Deus é dono do rebanho, dono das ovelhas. E porque eles são meus, eu tenho que lhes enviar pastores sobre eles. Não pelo voto, não política, não é o conto de maioria de votos. É o Senhor Ele mesmo, que é o sumo sacerdote, que nos enviará pastores sobre ela, que haja apacente. Ele tem direito para lhes. Se você não produz fruto, porque a razão por que ele envia pastores é para que possam ir em diante e produzir fruto. E eu levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão. Sublinha isso na Bíblia. Eles nunca mais temerão. Aprendemos toda a parte da Bíblia. E se as pessoas tornam-se mais medrosas do que eram antes, têm medo do mundo, têm medo dos poderes, têm medo do poder das trevas, têm medo de alguma coisa atrás da cortina, têm medo disto ou daquilo, não está a lhes apresentar bem. Não estamos a ensinar a palavra de Deus muito bem. Não temos que ensinar a palavra de Deus. E se estão com medo do futuro, estão com medo de hoje, estão com medo de amanhã, e se estão com medo e têm dúvida, será que meus pecados foram perdoados? Será que sou salvo, sou filho de Deus? Está sempre com dúvida. Eles têm medo de tomar a ceia do Senhor. Estamos lhes ensinando. Então dizemos que a ceia do Senhor vai tomar lugar este próximo domingo. E tem medo até para tomar a ceia do Senhor. Não estamos lhes ensinar bem. E se lhes ensinamos bem, diz ele, eles não temerão mais, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Não haverá falta em suas vidas, e se lhes ensinamos retamente, e se ensinamos e desenvolvemos a sua fé, ensinamos e desenvolvemos o seu amor, ensinamos e desenvolvemos no caminho que devem andar, não haverá medo, não haverá falta. E por isso, não é somente que você tem a Bíblia, dizer que eu vou ensinar. Será que tu estás preparado? Será que oraste? Será que você foste e lidou-se com a palavra de Deus, sabendo que eu conheço a minha congregação, eu conheço o meu povo, eu conheço que estão com fome, eu sei o desejo dele, eu conheço. E por aquele líder, por aquela preparação, você lhes apacenta. Todos os seus medos vão evaporar. Olha para Mateus 24. Em Mateus capítulo 24, estou lendo aqui 44. Quem o fiel e sábio servo, o despenseiro. Quem é o fiel, o sábio pastor? Quem, pois, é fiel e sábio pastor, que o Senhor o encontra, o coloca sobre a sua casa, para dar mantimento a seu tempo, para lhes alimentar. Não é bater pessoas ou proibindo pessoas que é importante, não é gritando sobre as pessoas, lhes rebaixando o que é importante, não é lhes fazer tremer, que é importante, não é fazer escravos deles, que é importante. Tudo isso não é a intenção do Senhor. Disse, é para lhes dar
mantimento, para lhe dar o sustento espiritual a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Estás fazendo isso, estás fazendo isso, estás fazendo isso, e pelo tempo, que o tempo vier, você não está reformado. Até o tempo que o Senhor vier, não disseste, estou cansado, não posso mais continuar. Você não está continuando para ir ao trabalho. Estás somente cansado de ir à igreja. Não estás cansado em vender roupas e estás cansado em dar-lhes as vestes de justiça. Não estás cansado em viajar para lugares longínquos para que possas comprar coisas e vender e ter dinheiro. E você está cansado apenas em pregar e dar pão do céu e alimentar as pessoas. Há pessoas que dizem que estão cansadas, mas ainda serenas, realmente não amam o Senhor. O Senhor diz, bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Ele vai te recompensar. Ele vai nos recompensar. Ninguém de nós vai perder aquela recompensa final em nome de Jesus. Um dos nossos filhos, quando vão à escola, e ela vai à escola, a secundária, 1, 2, 3, e depois, agora está no terceiro ano, está quase a tomar um exame, alguma coisa acontece, alguma coisa vem sobre ele e sobre ela, e então sair da escola. E todos começaram a lhe mendigar, dizer que não estou mais interessado, não vou mais. Você perdeu 5 anos e meio somente para terminar. Diz que não quero mais continuar. Eu não vejo a razão de continuar. O que dirás de tal criança? Ela despendeu 5 anos e meio. Pense de nós também como líderes, se alimentamos o povo de Deus por 2 anos, por 5 anos, por 7 anos, e talvez por 9 anos, e alguma coisa acontece. E alguma coisa aconteceu sobre nós, a esse pastor, a tal líder, e diz, isso é demais, e não posso ter mais os meus caminhos, não posso fazer mais nenhuma outra coisa, e se não posso fazer e ter o que tenho, não posso abusar de tudo o que tenho, eu quero abusar. Então, se eu não posso descontrolar, como um homem militar que controla, se não posso, tenho que ter os meus caminhos, porque não pode ter os caminhos dele, somente ele recua. Quanto àqueles anos todos, o Senhor quer que te ache fazendo, alimentando e ensinando e guiando o povo de Deus até que ele venha. Eu oro, não irás cair. Não irás cair. Eu oro que o que tu tens cometido para fazer, não deixar que o ego, não deixar que a carne, não deixar que a vontade pessoal, a dureza do coração te pare e você vai cortar em nome de Jesus. Atos Apóstolos 28. Atos 20, 28. Cuidai de vós mesmos. Alguma coisa que quer se levantar em ti. A depravidade que Cristo tirou até o ponto da santificação. A vontade pessoal que Cristo tirou até o ponto da santificação. E tudo o tipo da personalidade rude que foi tirada durante o tempo da santificação, aquilo quer voltar. Queres ter de novo os teus caminhos, queres ser rude, queres ser incontrolável de novo, queres ser incorrigível de novo. Diz, cuidai de vós mesmos, vigia a tua vida espiritual, vigia a tua atitude. Será que estou continuando segundo a Cristo? Será que Cristo me segue no amor? Ainda ando no amor? Cristo move-se, Ele equipa as pessoas. Será que estou equipando as pessoas? Cristo está continuando, Ele está avançando com as pessoas, está puxando as pessoas, empurrando, está as levando em frente. Será que estou fazendo o mesmo que Cristo discipulou as pessoas? Será que continuo discipulando as pessoas? Será que tenho abandonado todas as coisas que eu quero fazer agora? É mostrar de que isto é quem sou eu,
eu quero agora impor a minha personalidade, Cristo ainda continua para frente e ainda está a ter o tipo de andar com as pessoas, está exemplificando sua mensagem, fala da humildade, fala da santidade, fala da mansidão, continua a simplificar isso. O que você faz? O que você lidera? Será que você esqueceu que está seguindo Cristo na tua liderança? Ou você está reproduzindo alguma coisa boa? Você está sacrificando tudo? Você continua colhendo? Ou você paraste à beira da rua? Será que você ainda continua instruindo, perseverando, cuidar de vós mesmos? Não deixe que o orgulho venha. Não deixe que a ruptura venha. Não deixe que a mente dura venha. Livra-se de tudo isso. Essas coisas não são importantes. O que é muito importante é o que o Senhor que continuemos fazendo e segundo a esperança Cristo nos ouve. Olhar por vós e por todo o rebanho, você não pode curvar os teus olhos deste rebanho. Não posso falar com o rebanho, eu não posso falar com o rebanho, eu não posso fazer nada com eles. Sempre o Senhor te deu a eles. Tens que liderar a cada um, tens que amar a cada um e tens que transformar a cada um com a palavra de Deus e a palavra da vida. Estão com fome também. Você precisa de alimentar cada um, olhar por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constitui bispos, sobre a qual o Espírito Santo vos constitui bispos para apacentar-lhes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Sangue precioso, veja quão preciosa também a igreja. Ensinamos o rebanho com o precioso de Cristo. E se ensinamos a igreja, ensinamos o rebanho, cada indivíduo, ensinamos cada família, ensinamos cada sessão e apacentamos para a vida. As suas vidas. Número 1, temos a vida eterna, E se lhes apacentamos com a palavra de Deus e não são salvos, em todo momento, alguém prega a salvação, levanta as suas mãos, não estamos a lhes apacentar. Tens que lhes apacentar de modo que saibam de que têm a vida eterna. Nasceram de novo, sabem que seus nomes estão escritos no livro da vida. E então, você lhes ensina, tem vida vitoriosa. A vida que é vitoriosa acima do pecado. Não que continuamos a ensinar a mesma coisa, sempre. E lhes ensinamos como resistir o diabo e como ter a vitória. Vitória sobre o pecado, sobre as doenças, vitória sobre Satanás. Que o povo que ensinamos durante estes anos todos tem dor de cabeça, querem alguém que ora por eles, tem que correrem para mim, correrem para alguém orar por eles, e tem alguma coisa à noite e bate em algum sítio, tem que procurar dar o caminho de à libertação. De tudo quanto ensinamos por 15 anos, temos que ensiná-los de modo que saibam que eles têm uma vida vitoriosa em Cristo. Precisamos de ensinar até que tenham a certeza de que a vida deles é uma vida vencedora, que Cristo lhes deu, e eles também vencerão em nome de Jesus. O ensino que demos, que tipo de vida demos às pessoas que ensinamos? Número 1, uma vida não contaminada. E se ensinamos propriamente, nosso povo saberá e ouvirá, nosso povo firmar-se-á justos e santos e terão uma vida incontaminada. Salmos 119. Bem-aventurados os que andam no caminho do Senhor. Ensina até o ponto que sejam até o ponto de incomprometidos. Queira estás aí ou não, eles conhecem a verdade. Queira os membros da Igreja da Bíblia, da vida profunda, são lá ou não, saiba que estão na verdade, não se podem comprometer e dirão: aqui é onde estou firme. E isso é o que devemos ensinar, de o que
tudo quanto vier, qualquer que seja o desafio, qualquer que seja a aprovação, firmar-se-ão uma vida incomprometida. Daniel 8. Daniel propôs em seu coração que não se contaminasse com a porção do manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não se contaminasse. O seu pastor não estava lá, o seu pai não estava lá, a mãe não estava lá, e todas as pessoas que podiam dizer, o que você faz aí? Examine. Eles não estavam lá, mas de tudo, ele tinha sido ensinado até o ponto que viveria uma vida incomprometível. Lhes ensinamos até o ponto que vivem uma vida transparente. Tiago 1, 27. Tiago 1, 27. A religião pura e perante Deus é que visitar os órfãos e as viúvas nas aflições e guardar-se assim, e as viúvas as suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ensinamos as pessoas e abraçam o que ensinamos, creem no que ensinamos, a graça de Deus está neles para viver uma vida não corrompida. Número 4. Irrepreensíveis. Uma vida que não tem repreensão. Em Colossenses 1. Colossenses 1. 22. Colossenses 1. 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Inculpáveis em sua presença. É o que temos que ensinar. Não desculpamos pecados, não desculpamos a apostasia, não desculpamos o mundanismo, não desculpamos a falta de lei. Ensinamos de maneira que suas vidas é incorruptível, é inculpável, suas vidas são irrepreensíveis, suas vidas são incansáveis. Eles não pretendem. Não há pessoas que têm o serviço à vista quando o pastor está lá, comporta-se dessa maneira, quando o pastor não está lá, é dessa maneira que se comporta. Não. Essa hipocrisia nos diz, em 1 de Pedro 1, verso, é a razão do ensino, é a meta do ensino, é o resultado do ensino, que a vida das pessoas que ensinas na fé, que não tenham pretensões. 1 de Pedro 1, do 22. Purificando as vossas almas na obediência da verdade, através do Espírito, até a um amor inefável. Há um amor para com os irmãos. Para que amem-se uns aos outros com um coração puro, ferventemente. E suas vidas são irrepreensíveis, suas vidas são inculpáveis. Pessoas que ensinamos, e se ensinamos diretamente, ensinamos corretamente, aceitam e possuem e personalizam o que ensinamos. Não é que porque levamos uma vara, vamos após ele, não faça isso, não faça isso, faça aquilo. Não estamos a controlar eles pela vista, mas pelo interno. O Espírito de Deus neles está descontrolando e lhes direciona de que isto é o que deve a vida ser. 1 Tessalonicenses 3. 1 Tessalonicenses 3. Estou lendo o verso 10. Verso 10. Orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Disse o apóstolo Paulo, viemos a vós por uma razão, somente por uma razão. Iremos olhar a vossa vida e a profissão da fé, no vosso comportamento e caráter, no vosso relacionamento com o Senhor, veremos o que falta em vós na vossa fé e queremos aperfeiçoar isso. Por quê? Verso 13. Para o propósito, com o propósito para vos apresentar irrepreensíveis perante Deus. É por isso que vos ensinamos. Essa é a razão que queremos vos dar a palavra de Deus, para que sejam irrepreensíveis em santidade diante de Deus,
nosso Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Ensinamos a ele de modo que suas vidas sejam imóveis. Não estão se puxando de um lado para o outro. Não são pessoas que estão aqui hoje, estão ali amanhã, estão a colar do outro lado. Ensinamos-lhes de modo que estejam firmes. Qualquer que seja o vento que sopra, qualquer que seja o desafio que vem, qualquer que seja a provação, tentação que vem, são imóveis. Examina os seus convertidos, examina o povo que você ensina, examina o povo que você lidera, examina os membros da tua igreja local. Será que são assim? Estás a ensinar para que tenham a vida eterna? Estás a ensinar a eles para que tenham a vida vitoriosa? Estás a ensinar a eles para que tenham uma vida vencedora? Estás produzindo neles, através da graça de Deus, uma vida incontaminável, uma vida incorruptível, uma vida inculpável, uma vida irrepreensível, uma vida firme, uma vida inculpável ou uma vida estável. 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Alguns, quando começa o ano, estão lá, no meio do ano, já não estão lá. Lhes ensina de modo que as pessoas que você ensina tenham convicção e quer que você esteja com eles em casa ou não, não vão se importar. São constantes, firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho não será vão. Meu trabalho não será vão. Diga para ti mesmo, meu trabalho não será vão. Ponto número 2 agora. Perdoando como Cristo, em mansidão e perdoando como Cristo, na humildade de mansidão. Há uma forma que a liderança da igreja, liderança seguindo após o exemplo de Cristo, que comporta-se a si mesmo. Há um tipo de liderança no mundo que toma poder, ele impõe, ele pisa sobre as pessoas, empurra as pessoas para baixo para que possam ter seus caminhos. Liderança na igreja não faz isto. Por quê? Porque Cristo não viveu dessa maneira. E Cristo não liderou dessa maneira. E Cristo não mostrou aquele tipo de exemplo. O exemplo que mostrou, olha para Mateus 11. Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Tomai o vosso jugo sobre mim, o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim. Assim que lideres, não toma de graça o que tens de fazer, e não faça sempre o mesmo, o que fizeste no ano passado, mas agora que vê neste novo ano, e dizes, estou seguindo a Cristo, o exemplo que Cristo deu, o estilo de liderança de Cristo, quero ser mais e mais e mais como Cristo. Diz, tomai sobre vós o meu jugo, o jugo irá te restringir, o jugo vai se restringir, te fará ir à linha direta, à linha reta que deves andar. Você está conjugado com Cristo. Disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tu aprendes de Cristo, o que Cristo fez, como é que Cristo fez isto, como é que Cristo liderou, como é que Cristo direcionou pessoas, como é que Cristo influenciou pessoas. Diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor. Eu sou humilde e manso de coração. Diz, assim como eu liderei, assim que ensinei, de modo que eu vivi, a partir do meu coração, e manso no coração, humilde no coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não há ponto em que liderar outras pessoas e torna-se e te falta o descanso. Não há ponto em que você lidera outras pessoas, no fim, você fica duvidoso
em você ir ao céu. Não há ponto em liderar outras pessoas tendo os teus caminhos e a seguir, se desgarrar. E Jesus disse, vocês estão a seguir estranho, não estão a seguir. E se vocês me seguem, o estilo da vossa liderança terá a mansidão e terá a humildade. Viemos a Efésios 4, estou lendo 2. Efésios 4, estou lendo o verso 2. Efésios 4, verso 2, diz, é a forma como devemos viver, com toda a humildade e mansidão. É a forma como viver, é como se comportar, é como se organizar na vida. Mas sabe, o líder, o pregador, o pastor, que nunca pensa de Cristo, em qualquer situação, em qualquer conflito, em qualquer comunidade e em qualquer coisa que acontece na igreja local, esqueceu que ele foi colocado ali na liderança. Então, para que possa seguir o exemplo de Cristo, já esqueceu e volta para a sua vida não convertida, o que costumava fazer, como costumava viver. Ele volta o que costumava ser quando se encontrava com aquela menina, aquele rapaz, e diz, da forma como viver, eu estou trazendo, eu irei lhes mostrar que isto é como fazer. O Senhor Jesus disse, aprendei de mim agora, vocês são minha igreja, é meu rebanho, eles são minhas ovelhas, vocês são meus ministros, vocês são meu povo, eu vos coloquei lá, de modo que possam fazer o que eu podia ter feito se eu estivesse lá. Eu lideraria na mansidão e humildade. O que devem fazer também é liderar na mansidão e humildade. Olha de novo o verso 2. Com toda a humildade, o que significa? Há pessoas que vão te rebaixar a ti, a sua estatura. Um ciclo social e na educação, eles vão te rebaixar. Há um tipo de humildade que costumam ter. Há pessoas que, tal como colegas, eles estão aí contigo. Eles têm o mesmo conhecimento que tu tens, certificado que você tem. Eles são como você, humildade. Sempre humildade. Há pessoas de diferentes agendas, você é um homem, elas são mulheres. Sim, ainda assim, com toda a humildade, você é um adulto e eles são pequenos. Com toda a humildade, não viemos como se viemos com uma autoridade derrubadora. Quando viemos, o povo teme e diz, saberão que eu sou líder. Eles começam a tremer. Humildade não faz ninguém a tremer. Há pessoas que estão grandes em você, estão acima de ti na educação e na idade, estão acima de ti no conhecimento e inteligência, e quando vocês lhes lideram com toda humildade e mansidão. A palavra de Deus diz, e se o estilo da liderança, e se está-se a aproximar em áreas diferentes, e você perde o caminho, você não está a viver como Cristo. Tu sabes que quando Cristo vier, não haverá recompensa. Você despendeu somente a tua vida. Eu oro que não possa despender a tua vida. Você despendeu os seus recursos. Eu oro que não possa despender os teus recursos. Todo o sacrifício que temos, tudo que demonstramos, a autonegação é sempre firme. Quando não há mansidão e humildade, ou humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso é a liderança, de acordo com o método de Cristo, de acordo com a aproximação de Cristo. Viemos a Filipenses 2, verso 3. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Estão a ver isso? Por humildade de mente, cada um considere os outros superiores do que a si mesmo. E se olhas para ti mesmo como melhor que todos, isso é orgulho, não há recompensa a isso. O orgulho
não terá caminho, não terá base no reino de Deus. Significa que a semelhança da liderança de Cristo, na liderança da semelhança com Cristo, não há campo para a falta de lei. Quando você tem humildade, não dirás, não viveres uma vida descuidadosa, não se interessar do que vão fazer, o que vão dizer, isso é falta de lei. Isso não é humildade. Na liderança de Cristo, ou na semelhança da liderança de Cristo, não há campo para inimizade. Alguma coisa aconteceu no ano passado, alguma aconteceu anos antes, ainda está tendo isso no coração e a tua liderança, estás na liderança agora. E se isto acontecer, e diz, eu não sou líder, não era o líder, agora vim, agora quero mostrar o mal, que eu sou o líder. Isso não é humildade. Você está a vingar-se de pessoas, de alguém em algum sítio, que tenha feito algo contra ti. A semelhança da liderança de Cristo, não há campo para inimizade. A semelhança da liderança em Cristo, não há lugar para zanga. Se as pessoas são amargosas, são zangadas, e dizem que são pastores, estão zangados disto, zangados daquilo, eles começam a rungir com suas vozes, e de tudo eles se zangam. Isso não é mente, isso não é bom. A liderança cristã e a semelhança de Cristo, não há campo para bebedices, beber. Ele está bêbado da sua posição, da sua força, está bêbado com a habilidade e a posição que tem e o lugar que assegurou. Ele bebe como vinho. Isso não é liderança na Bíblia, no senso bíblico. Então, ainda a atmosfera à sua volta, ele está bêbado. A mulher está bêbada. Na liderança cristã, na semelhança de Cristo, não há campo para extorsão, porque eu sou líder, eu tomo isso daquele, eu peço emprestado daquilo, peço aquilo dali, e não está a pagar. E quando o companheiro te confronta, ei, não fala comigo assim, eu sou líder, porque eu te devo poucos milhares, assim, você está falando assim comigo. Você não sabe que eu sou pastor da igreja bíblica. Assim é, afinal o pastor é devedor e não está a pagar. E você extorque as pessoas. Na liderança da semelhança de Cristo não há rebelião, não há rivalidade, não há contendas. Na liderança da semelhança de Cristo, quer que sejamos humildes, quer que sejamos mansos. Na liderança da semelhança de Cristo não há campo para hipocrisia e não serás hipócrita. Quem és, saberás quem tu és. Onde quer que fores, você é gentil, sim, você é gentil. Você é humilde aqui, humilde lá, és manso aqui, humilde lá. Na liderança da semelhança de Cristo, não há campo para idolatria. Veja, há pessoas, eles idolatram pessoas. E tudo que aquela pessoa diz, ainda que é errado, idolatram o homem, assim idolatram a mulher, de que ele se desgarra, ele delira dos passos de Cristo. Na semelhança da liderança de Cristo, não há campo para a idolatria. Na liderança da semelhança de Cristo, não há campo para o orgulho. Veja, quando és corrigido e deliberadamente volta e faz exatamente a mesma coisa, isso é orgulho, isso é pecado. E dizes, eu sou intocável, não sou ensinável. Tens que completar esta sentença, daí que é inútil. E se não és ensinável e não és intocável, deves entender que Deus não pode te usar como Cristo, intocável, inútil, que não se pode usar. Falando da liderança de Cristo, a liderança de Cristo não vai admitir ele, o Lucifer, aquele que vem e diz, eu sou tudo em tudo, exaltarei o meu trono acima do trono de Deus, eu irei. Não há campo na liderança de Cristo e no rebanho de Cristo como o Lucifer.
E se na liderança de Cristo, Cristo não vai admitir o insulto. Esaú dizia, aquele que diz pelo estômago é o número 1. O que é que vou fazer com a primogenitura se eu estou com a fome? Eu estou com fome. Há pessoas que vão abandonar todas as outras coisas, abandonar o ministério, abandonar a pregação, a obra, os seus privilégios por causa da fome. Esaú, não há campo, não há espaço para a liderança de Cristo no Esaú. Não há espaço para Absalão. Tudo quanto ele queria é que, se trouxer o bolo para mim, eu vou te julgar bem. Mas sabe, o pai não tem assistente. E se lhe fizer o seu assistente, eu direi o que ela pode fazer. Então, roubou o coração do povo. Isso é um Absalão abominável. Na liderança de Cristo, não há lugar para aquele que destrói pessoas, espada pessoas, pisa nas pessoas, anda sobre as pessoas e diz, eu sou aqui, ninguém me pode tocar, ninguém me pode remover. E se não está satisfeito, você pode ir. Você não pode fazer nada, a não ser que eu diga, faça. E se alguém que vem de qualquer lugar, João vem dali, Pedro vem dali, da sede, qualquer um que vem de lá, diga-os, antes de chegar, eu estou aqui. E ninguém pode ditar nada para mim. Não faça. Não há lugar no reino de Deus, não há lugar na liderança para o de Trófilo. Não há lugar para o efeminado. Eli. Ele tinha seus filhos, ouviu o repórter a vosso respeito, mas pronto, se alguém tem queixa com alguém, facilmente pode dizer, mas se Deus não tem nada contra vós, efeminado, não pode se firmar, não pode ter espinha dorsal. Não há lugar para Eli na liderança, na igreja. Não há lugar para Rubem. Rubem, a excelência da minha força, mas é instável como água. Não pode depender sobre ele. É meu primogênito, ainda assim é insustentável como água. Rubem, que não está firme, porque não tem raiz, o vento lhes puxa, é ouro que não seja assim. Não há lugar para Saul, com um coração firme. Esperou 7 dias, e quando vem no 7º dia, é por isso que eu levei as roupas na minha. Não há lugar para isso. E também não há lugar para Amã, o Amã endurecido. Ele preparou forca para este, forca para aquele. Qualquer um que não se prostra a mim, se humilhar, disse, eu não posso suportar, eu não posso vir e não vir se encurvar. Não há lugar para Amã, no coração endurecido. Não há lugar para Amã. Não há lugar para Iscariote, incorrigível Iscariote. Eu te digo que um de vós irá me trair. Disse, quem é a pessoa, quem é a pessoa, quem é a pessoa? É o homem que comigo meter a mão no prato. E colocou a mão no prato e Jesus disse, Iscariote, Judas Iscariote, ainda continuou no caminho do que queria fazer. Sabe, melhor que não fosse nascido. Não há lugar para Pilato, um lugar para Pilato que disse, olha, eu não vejo culpa nesse homem, mas tinha que usar Jesus para reconciliar-se com Herodes. Pilatos tinha que usar Jesus para se... Então, trouxe um balde de água, eu quero vos mostrar que eu não tenho nenhuma mão nisso, então lava as mãos e ainda entregou a ele e libertou a ele para eles, para ser crucificado. Não há lugar para Pilatos, que conhecia a verdade, que não pode se firmar pela verdade, e lavou as suas mãos e eu disse, sou inocente. Não, você não é inocente. Eu oro que você não seja assim. A atitude é a ação de Lucífero, de Esaú, de Absalão, de Trófilo, de Eli, de Rubem, de Saulo, de Amã, de Iscariote, de Pilato. Desqualifica-nos da liderança. Este novo ano,
temos que ter a certeza de que no princípio do ano, todas estas coisas estão limpadas da nossa vida e da nossa liderança em nome de Jesus. E se alguém diz amém aí, agora viemos ao ponto número 3, produzindo frutos para Cristo com amor e maturidade. Dando frutos para Cristo com amor e maturidade. Agora, depois disso, muitos anos na liderança, não agimos, não nos comportamos como se somente acabamos de chegar na liderança e nunca ouvimos nada da liderança. As coisas devem ser diferentes, a liderança deve ser diferente. Temos que chegar ao ano 2020 com novo zelo, com novo amor, com nova maturidade e liderar como se eu tenho de novo esta chance, irei fazer o uso dessa chance e fazer o meu melhor e daí a recompensa virá eventualmente. Eu oro para que Deus nos dê nova graça, maior graça, uma graça alta, uma graça dependente em nome de Jesus. Olhemos, 1 Tessalonicenses 2, 1 aos Tessalonicenses 2, 7. 1 Tessalonicenses 2, 7. Diz no verso 7, antes fomos brandos entre vós, Paulo, a mudança tomou lugar. Esse é o homem, era Saulo antes da sua conversão, corria para as casas, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer jovem que apanhasse lá, seguindo o caminho de Cristo, ele não tinha simpatia, ele não tinha amor, ele não tinha consideração do agente, do pequeno, do grande, mas agora nós fomos brandos entre vós. Esse é o lugar da conversão, é a evidência da graça, é a evidência da santificação. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos erres muito queridos, porque erres muito queridos a nós. O pastor deve contar todo o membro da igreja precioso e amado e disponível para impartar a sua própria vida àquele membro. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa, irrepreensivelmente, nos ouvimos para convosco, os que crestes. Veja, o amor que temos nos fará considerar nossa liderança, nos fará considerar de como nós pegamos as pessoas, de como nos relacionamos com as pessoas. E as coisas que fazemos, não deliberadamente faremos nenhuma coisa para qualquer membro, para qualquer ministro, até o ponto que os são pequenos que nós, os que estão conosco, aquele que está acima de nós, de forma nenhuma para nos mostrar o amor de Cristo e a maturidade do ministro cristão, da liderança cristã que temos. Uma liderança compassionante, Somos líderes, mas temos compaixão. Somos líderes, temos um bom coração, somos líderes, temos a simpatia, temos a liderança de compaixão. Número 2, uma liderança considerante. Nós consideramos os que são pequenos, consideramos os que são viúvos, consideramos os que são doentes, consideramos os que são pobres, somos consideráveis em fazer todos os mandamentos e cumpri-los. Contamos o povo mais importante do que o nosso gozo momentâneo, a nossa posição. Contamos mais o povo quando usamos a nossa posição para resolver seus problemas e usamos a nossa posição para ajudá-los e lhes levantar. Nossa liderança será uma liderança considerante. Número 3, uma liderança reconciliatória.
não temos a atitude ou método de contaminar e ruinar, vai a este, diz alguma coisa errada acerca de outro grupo e for a outro grupo falar algo mal e para outro grupo. E querendo dividir, para que possamos ter o povo derrubado. Nós somos reconciliatórios. Nós reconciliamos uma e outra pessoa. O que é que você perdeu? E se amares uns aos outros? O que você perde? E se não há, o que é que você perde se não há contendas? O que nós perdemos se nós amamos a Cristo e Cristo nos ama e todos nos amamos? O que é que perdemos? Então, temos que ser reconciliatórios. Temos que ser liderança corretiva. Liderança corretiva. Estamos ali como líderes, por quê? Porque as pessoas não são perfeitas. Queremos chegar a elas para aperfeiçoar tudo o que é errado em suas vidas. O que está errado em suas famílias? O que está errado em suas vidas? Nas suas evidências? O que está errado na sua disposição? O que está errado no seu relacionamento um para com os outros da igreja? A tua liderança tem que ser corretiva. Uma liderança corretiva, uma liderança construtiva. Número 5, você é construtivo. Não é destruidor. Não é espalhar. Não está a fazer pessoas mover-se e espalhar-se. Não estás a fazer pessoas para ficarem desesperados e irem fazer subsídio. Você é construtivo. E se tens que ser construtivo, deves ter uma visão. Tens que ter uma meta. Tens que ter uma ideia. Este é o meio, é o modo como deve ser a nossa atitude. E se nós contamos a vida, não como aquele que conta ao povo, tem uma visão, tem em mente e quer edificar dessa maneira e tem que edificar no mesmo fundamento. Nós temos que fazer isso na vida das pessoas. Olhe na vida das pessoas que são ruinadas e não estão fixar em alguma coisa. Você vai a eles como ex-líderes, tens uma vida reconstruída e você coloca influência sobre eles. Uma liderança corajosa, que não importa o que, não importa a situação, não importa o fogo, quão temente é aquela pessoa, você sabe, Deus te enviou a ele, Deus te enviou a ela e corajosamente na tua liderança começa a transformar suas vidas pela palavra que fará suas vidas melhor. Número 1, liderança compassionante. Número 2, liderança considerante. Número 3, liderança reconciliatória. Número 4, número 7, liderança contagiosa. Que vive assim, as pessoas nos vê nossas vidas, vê que este ano 2020 somos mais e mais e mais como Cristo. Irá inspirar-se sobre eles, irá lhes influenciar. Aquele amor, aquela maturidade, aquela liderança irá ser contagiosa na igreja de todo o rebanho e todo o rebanho será melhor do que antes em nome de Jesus. O Senhor fará isto mais em nós, mais em ti, mais em cada um. E o Senhor nos fará líderes que nos chamam a sermos em seguir os passos completos de Cristo em nome de Jesus. Será que isso é possível? Pergunto se isso é possível. Vamos nos levantar e falar com o Senhor em oração. Leva tudo que aprendemos liderando o rebanho de Cristo com a semelhança da dançada de Cristo. Realmente oremos para que o Senhor faça isso em cada um da nossa vida.